Muito bem. E o tema da nossa palavra de hoje é a paternidade de Deus. A paternidade de Deus, nós vamos trabalhar sobre isso. Olha o que diz esse texto em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz o seguinte, a palavra de Deus: serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pai, nós te pedimos, revela essa palavra, Senhor, abre a nossa mente a respeito do teu propósito de ser pai. Nós queremos te pedir isso, que o Senhor nos edifique aqui agora, Pai, que essa mensagem possa gerar algo novo no nosso ser, no nosso espírito, que venha nos edificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a gente tem que ver o texto dentro do contexto. No contexto aqui fala sobre o jogo desigual, né? Que nenhuma comunhão há entre os crentes e os incrédulos, tá bom? E fala para a gente não se pôr em jogo desigual, que não existe harmonia entre Cristo e o maligno, e que não existe união entre o crente, aquele que crê, e o incrédulo. E a Bíblia diz que ligação há entre o santuário de Deus e os líderes, né? Então não tem nenhuma comunhão, nenhuma conexão entre as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus e as coisas do maligno. E aí Deus o texto vai se desenvolvendo, né? Dizendo, porque nós somos santuário, nós somos habitação do Deus vivo. E Deus fala assim: habitarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E a Bíblia fala que nós seremos um povo santo, fala de santidade, de uma vida de santidade a Deus. E aí Deus fala: e serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Irmãos, nesse texto aqui, Deus revela o seu coração, abre o seu coração a respeito do plano dele, da vontade dele, de ser o nosso pai, de nós sermos os seus filhos, né? E diz também que Deus, ele faz separação entre o povo dele, aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos. Então Deus tem um compromisso especial, né, numa posição de paternidade com o seu povo, com aqueles que são os seus filhos. Veja bem, queridos, hoje nós estamos falando sobre paternidade de Deus, apresentando aqui o Pai, Deus Pai, como exemplo de pai para nós. Nós temos uma referência de pai na Bíblia para nós, como pais, praticarmos esses princípios aqui que nós vamos apresentar na palavra, para que nós venhamos ser bem-sucedidos como pais, né? Nós vamos aprender aqui como ser um pai bem-sucedido, como ter sucesso nessa missão de pai. A outra coisa é o seguinte: existem muitas pessoas como nós que tiveram muito problema com essa questão de paternidade, problema com seus pais. São filhos de pais ausentes, filhos de pais que eram violentos, pais autoritários, filhos órfãos, pessoas órfãos que tiveram ausência do pai, no momento mais difícil da sua vida, quando estava sendo injustiçado, quando estava sendo abusado, pensaram naquele momento: onde está meu pai? Cadê meu pai? Ah, se eu tivesse um pai para me proteger e para me livrar aqui. Uma vez eu vi um exemplo de um homem de Deus, até pregou aqui na igreja. A mensagem dele, que ele era essa: filho órfão de pai vivo, filho órfão de pai vivo. Ele morava com os pais, mas o pai dele era muito violento, bebia muito, tinha conexão com ele só para bater muito, e batia na mãe dele, e era uma coisa assim horrível, virou um testemunho muito forte. E ele sentia muito esse problema de paternidade. O ministério veio nessa área, né, de paternidade. Filho órfão de pais vivos. Aí quando ele converteu, entregou sua vida para Deus, Deus foi transformando e Deus se revelou como pai verdadeiro, supriu essa carência de pai, e ele teve a sua vida transformada nessa área. Ele acabou ganhando o pai dele para Jesus. O pai dele já é falecido, foi para a glória com Jesus, e a história mudou, e ele ficou com um ministério forte nessa área de paternidade. Filho órfão de pai vivo. Irmãos, essa área de paternidade, ela define muito o destino profético da pessoa. Se a pessoa, quem ela vai ser na vida.
por causa de um exemplo de pai, a determinação que um pai dá, as palavras que o pai libera, define o destino da pessoa, define quem ela vai ser na vida ou quem ela vai ser no futuro. Esse assunto é crucial para cada um de nós. Esse assunto é muito, muito importante. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa com as pessoas que estão na penitenciária ou com os menores delinquentes, né, que estão nessas instituições que tratam de menores delinquentes, e você vai fazer uma pesquisa, uma entrevista com ele, tem material sobre isso, pergunta, você é da onde? Que comunidade? Comunidade tal. E seu pai? Ele vai dizer, não, meu pai eu não conheço, o meu pai era violento, brigava comigo, era viciado em droga ou em bebida, meu pai era ausente, o meu pai está preso, está na penitenciária também. Então isso definiu o destino das pessoas, entende? E muitos de nós, que pela graça de Deus, né, Deus ele deu um outro destino, um bom caminho, é porque também nós tivemos mentores que foram como nossos pais, que nos ajudaram a chegar nesse lugar. Por exemplo, eu sou filho, meu pai era viciado em bebida alcoólica. E eu não tenho assim memória do meu pai me ensinando coisas, né? Me treinando, me ensinando. Muito pelo contrário, quando eu me entendia como gente, criança talvez de 8 anos, eu lembro, meus pais já eram separados, né? E eu fui criado pela minha mãe é aquela guerreira, trabalhadora, trabalhava com autônoma. Ela, de um tempo que vendia churrasquinho, comida em tal lugar, e fazendo trabalhos, né? Por aí, talvez como diária, para poder até adquirir uma profissão. Minha mãe é cabeleireira. E ela ia, assim, cortar cabelo na casa dos outros, né? Até se estabelecer como profissão, para poder ganhar o sustento e criar gente. E a memória que eu tenho do meu pai é muito pouco. Ele morava em outro lugar, eu ia lá e tal, tomar a benção dele, mas não tive essa presença do pai, né? Pai presente, que fosse o mentor, que desse um bom exemplo. Então, e eu lembro quando eu era adolescente, eu era jovem, era muito irreverente, muito desobediente, muito rebarbado. E eu ia para onde o meu nariz apontava, sabe? E eu dei muito com a cara na parede. Graças a Deus que, pela misericórdia, graças a Deus, Jesus me achou e Jesus me alcançou. E na igreja eu fui acolhido. Na igreja eu recebi paternidade espiritual, que tiveram pessoas que foram meus discipuladores, meus pastores, meus mentores, que investiram na minha vida, me ensinaram os caminhos corretos, baseados nos princípios da palavra, acreditaram em mim, né, tiveram paciência. E eu fui muito ajudado, irmão, muito tratado, mas muito tratado, pensa, para ser liberto. Tiveram muita paciência comigo, graças a Deus. Tem o outro lado também que eu quis, eu busquei, eu abri meu coração e eu me submeti, né? A ajuda que eu recebi dos meus pais espirituais, dos meus líderes, dos meus pastores na igreja. Isso foi determinante também. Está entendendo? Que depende muito de nós também, da pessoa querer, da pessoa buscar, da pessoa abrir seu coração, da pessoa ter um coração ensinável, a aprender princípios e decidir mudar e praticar, né? Então, essa é a minha história também. Então, foi aí que a nossa vida começou a andar no trilho, né? A nossa história começou a mudar. Hoje eu estou aqui nessa plataforma porque meus pais espirituais, eles começaram a declarar, não, você é o homem de Deus. Você tem um chamado, você tem um ministério. Comecei a membro de célula, auxiliar numa célula, depois fui líder de célula. E eu fui crescendo, sempre sendo discipulado, sempre sendo mentoreado, ajudado por meus pais espirituais. E pela graça de Deus, o nosso destino profético, ele entrou nos trilhos, minha vida entrou nos trilhos do destino de Deus para a minha vida. Então, minha vida tomou um novo rumo, eu peguei um novo destino, diferente daquele que eu tinha, né? Na minha vida antes, no passado, antes de conhecer Jesus. Você entende como esse assunto de paternidade ele é crucial para determinar o destino de uma pessoa? Entendeu? Então, quantas pessoas tem na igreja que estão assim magoadas com seus pais, né? Justamente por causa disso. Você sabe que isso é muito espiritual. Essa matéria é muito espiritual. Por quê? Porque
E o inimigo, ele sabe disso, que Deus criou a família e que um pai presente na família, que é um mentor, que protege o filho, que alimenta, que cuida, que educa, que ensina, que disciplina, essa pessoa, ela tem tudo para dar certo na vida. E o trabalho do inimigo, do maligno, é destruir a vida das pessoas. E ele tenta colocar os pais contra os filhos e colocar os filhos contra os pais. Como é que a gente sabe disso? Tá? No livro de Malaquias, que diz que nos últimos dias vai vir no espírito de Elias, né? Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. E para converter o coração dos filhos aos pais. Para quê? Né? Para que a bênção de Deus venha, para que a maldição seja quebrada, entendeu? Está entendendo, querido? Então isso é muito espiritual. Portanto, ou então tendo dito isto, você que é pai, cuidado, não deixe o maligno enganar você, enganar seu coração e colocar algo no seu coração contra seus filhos, de ficar magoado, de desistir, ou de liberar a palavra de maldição e dizer, ele não quer nada, eu já tentei, né? Ele não vai dar nada. Não, nunca, nunca permita isso, nunca, jamais. Isso é muito espiritual. Sempre persevere, sempre acredite, né? Sempre decida ter a direção de Deus, os princípios da palavra, acreditar, investir, revestir na vida dos seus filhos, nunca desistir dos seus filhos, porque isso é de Deus. A outra coisa, você que é filho, não aceite nada, nenhum engano no seu coração contra seu pai ou seus pais. Entendeu? Porque parece que alguma coisa que um erro que um pai comete com o filho, isso aí toma uma dimensão, fica exagerado, exacerbado, né, a ponto da pessoa ficar magoada de maneira exagerada. Por quê? Porque o maligno entra para poder, né, tentar potenciar o negócio. Nunca deixa, nunca permita gerar nada negativo no seu coração contra os seus pais, não permita isso, querido, em nome de Cristo Jesus, porque isso é muito, muito, muito espiritual. Quero dizer aqui, se você está aqui como muitos e está ouvindo essa palavra, Deus está mexendo com você, porque você vai ser curado hoje aqui no nome de Jesus. Hoje é dia de cura nessa área de paternidade. A paternidade, ela define a nossa identidade, quem nós somos, é definido através da nossa paternidade. Entende? Entenda muito isso. Quando nós temos um pai, que é um pai presente, um pai que educa, um pai que protege, um pai que cuida, um pai que tem princípios de Deus, você pode ver que aqueles filhos, é muito bom ver filhos de certas famílias, por exemplo, filhos de pais educadores. Pode ver como esses filhos, eles chegam na juventude, já estão formados na faculdade. Já são pessoas educadas que entram em certo lugar, pedem licença, entendeu? E que têm limites na vida, porque são ensinados, são educados. Não é o contrário, como eu dei exemplo de muitas pessoas que estão, né, hoje sofrendo por erros cometidos, talvez nas cadeias, prisões, ou até na rua mesmo, é por causa da falta de um pai. Né? Irmão, outra coisa, Jesus, Deus, Ele cura isso na vida da gente. Através da igreja, Deus, através da igreja, Ele cura essa área na vida da gente. Porque eu, quando cheguei na igreja, aí que eu fui receber essa cobertura da paternidade. E a minha paternidade veio com a paternidade de Deus, é a paternidade espiritual com meus pais espirituais. Por exemplo, meu pai espiritual, meu discipulador, vai estar aqui semana que vem, nossos pastores, ele é mais novo do que eu, né, na idade cronológica, entendeu? Mas na experiência com Deus, na idade, no tempo que é convertido, que serve a Deus, que é treinado, é muito, muito, muito mais, né, preparado e capacitado e mais experiente. E eu reconheço ele como meu pai espiritual. Eu procuro agradecer, eu procuro honrar, eu procuro reconhecer em muitas coisas da nossa vida, em relação ao nosso destino profético, nosso ministério, nossa vida agora, está muito determinado através dessa paternidade de Deus e dessa paternidade espiritual que eu tenho. Você vê como é verdade, é real, isso aqui que eu estou falando, que na igreja nós somos curados nesse aspecto, nessa área. E essa paternidade que a gente também abre o coração para receber, começa a definir a nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos, amém?
quem nós somos. Então, esse é um assunto que toca profundamente na nossa identidade. Quem você é, como você se sente na vida. Você se sente um afetado, né? Uma pessoa que foi injustiçada pela vida e não teve chance, não teve oportunidade, e que se sente assim, tipo, derrotado, vencido pelas circunstâncias? Ou você se sente um mais que vencedor? Ou você se sente um filho de Deus, uma filha de Deus? Ou você se sente que há porta aberta na sua vida, há poder de Deus, há unção, né? Você tem alguém que é por você, que vai na sua frente abrindo as portas, porque Ele é seu Pai. Se você se sente assim, você se sente filho de Deus, né? Entende? É a sua identidade, quem você é. A nossa identidade mostra quem nós somos, né? Mostra a identidade aí para ver quem tu é. Então, a nossa identidade espiritual também, ela é definida pela nossa paternidade, né? Amém, querido? Maravilha, glória a Deus. Deus, Ele deseja que nós sejamos conhecidos, né? Como Filho de Deus, então que nós o conheçamos como um Pai amoroso. O que significa isso? Irmãos, Deus, Ele é Pai, e Ele é um Pai amoroso. Tem muitas pessoas que têm uma ideia que não é correta a respeito de Deus, vê Deus como uma pessoa que está ali pronta para castigar se a pessoa errar, entendeu? E esse não é o nosso Deus, não é nosso Deus. O nosso Deus é um Pai de amor, um Pai amoroso. Você sabe que existem circunstâncias na vida da gente que elas podem também criar estereótipos na mente da gente, né? Que isso vai para o subconsciente. Por exemplo, uma pessoa que foi filho de um pai duro, um pai violento, um pai austero, um pai que decepcionou ela, que falhou com ela, que ela tem uma mágoa profunda com o pai. Sabia que ela transfere isso para Deus? Quando se fala que Deus é Pai, essa palavra Pai, quando entra no seu ser, ecoa no seu ser, ela tem decepção com isso. E automaticamente, vem do subconsciente, ela se frustra. A gente vê muito isso, querido, com pessoas que a gente começa a trabalhar, a lidar com essas pessoas, para trabalhar cura interior, cura da alma, cura profunda. Por exemplo, uma pessoa que vem para a igreja, se converte depois de via, e não consegue se firmar, tem problema de relacionamento com Deus, de aceitar que Deus é bom e que a palavra de Deus é verdade. Qual é esse problema? A pessoa tem problema com a paternidade, pode trabalhar junto, entrar, né? E o pai dela decepcionou ela, e ela não crê. Dá a palavra pai, cai no lugar que causa frustração na vida dela, entendeu? E ela cria essa barreira, pode estar inconsciente para ela, mas é um assunto que a gente precisa tratar, lidar, para trazer cura profunda. Porque esse assunto é de extrema importância. Aqui está a palavra de Deus que se revela, e Deus que se revela através da sua palavra, como esse Pai amoroso. Entende? Eu aceitei Deus como meu Pai, e eu me sinto suprido nessa área. Entendeu? Por exemplo, toda a minha carência de paternidade, ou toda a sua carência de pai, ela pode ser preenchida, ela pode ser suprida com essa paternidade de Deus e pais espirituais, pessoas de Deus, dentro da igreja, que vão cuidar de você, vão estar vamos supor, ter atitude, não é tomar lugar do pai, né? Mas ter atitude de ouvir você, de encorajar você, de motivar você, de mostrar o seu valor, de mostrar o seu potencial, de não estar ali para criticar, julgar e condenar quando você erra, muito pelo contrário, mas para dizer, você pode superar, você é capaz, se levante, né? Faça a coisa certa, pratique o princípio agora, e você vai ver que a coisa vai dar certo. Aí levanta a gente, entende? Eu não sei, depende do seu tempo de vida. Com certeza você tem ainda um futuro brilhante pela frente. Se esse assunto paralisou você, até hoje, até agora, você tem a escolha de mudar essa história da sua vida, aceitando a paternidade de Deus na sua vida, e a sua vida pode tomar um rumo diferente, deixar Deus guiando você nos caminhos para levar você para o seu destino profético. Minha vida mudou há quase 30 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus e vim na igreja. A igreja me acolheu. Eu estava todo detonado, irmão, todo destruído pela vida, pelos erros. Mas a igreja me acolheu e começou a cuidar de mim.
e eu passei pelo processo de libertação de cura. Minha vida tomou um novo rumo, né? Ano que vem, em setembro, eu vou fazer 60 anos. Mas eu estou cheio de sonhos, estou cheio de expectativa. Amém? E vai ser uma bênção para mim, porque eu já vou ter os benefícios dos 60, né? Certos lugares reservados, entendeu? Eu estou com expectativa de chegar lá. E já estou com o plano dos 60 aos 70, que vai ser os melhores anos da minha vida. Amém? E as coisas vão vir, vão ser muito poderosas. Né? Com certeza, eu tenho certeza absoluta disso aqui que eu estou dizendo. Imagine você que tem 30. Imagine você que tem 20 e poucos. Imagine que você que não tem nem 40. Quando eu cheguei aos 40, eu digo, agora começou. Eu peguei aquela frase que a vida começa aos 40, né? Aí tu me posse dela só me sentir mais, tá entendendo? Mais empolgado, mais desafiado, né? Irmão, viva a vida que Deus tem para você. Você tem dias pela frente. Acredite, né? Que Deus tem algo contigo, amém? Você tem um futuro brilhante pela frente, sonhe com a sua vida, planeje a sua vida, crie expectativa, use a experiência e o potencial que Deus tem te dado até agora, com as conquistas que você teve até agora, e para frente, meu irmão, para cima e para frente. Sabe como eu falo com a nossa equipe muitas vezes? Eu não sei se você já ouviu falando isso, talvez já falei aqui no culto. A nossa vida tem que ser igual um caça que ele está ali na cabeça da pista para decolar. Entendeu? Quando ele liga as turbinas que sai para decolar, ele vai para frente e para cima. Aleluia, amado, cheio de bomba. Essa é a dunamis de Deus, tá bom? A unção do Espírito Santo é dunamis, a raiz dela é dinamite, para você explodir, bom, aí na vida, aleluia, e ser um sucesso, amém? E você, a sua opção de vida é para frente e para cima, nós não temos opção de parar, nem de recuar, nem de ir para um lado e para outro, então a sua vida tem que ser assim, nessa nova trajetória. Por quê? Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, sonhe com coisas novas para a sua vida, né? Porque você é de Deus, é Deus que gera isso, Deus que traz coisas novas na vida da gente todo santo dia. Aleluia, aleluia. A paternidade é Deus, e essa paternidade dos nossos pais espirituais vem suprir a carência e trazer cura dessa falta, dessa lacuna, dessa deficiência da paternidade, né? Natural que muitos tiveram, em nome de Jesus, amém? Você sabe que o desejo de Deus é que nós, na igreja, nós sejamos como uma família de filhos e filhas parecidos com Jesus. Veja bem, esse domingo passado aí nós pregamos sobre a eternidade, e a mensagem sobre a doutrina do céu, ou céu segundo a Bíblia, foi eu que ministrei, né? E a gente explicou bem como é que vai ser lá o céu. E sabe, queridos, de fato, nós vamos estar lá no céu com Deus, Deus é o nosso Pai. E lá no céu não vai ter, tipo, pai e filhos como tem aqui, né? Nós seremos todos irmãos lá. Porque Deus não tem neto, não tem bisneto. Deus é Pai e todos são filhos de Deus. E todos nós seremos irmãos lá. Então esse é o desejo de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui, em Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Jesus, o Filho de Deus, foi enviado para estabelecer um padrão, amém? Um padrão de relacionamento com Deus, um padrão de vida espiritual, um padrão da pessoa que conhece a Deus, que teme a Deus, um padrão daqueles que praticam princípios, né? Um exemplo para nós. E nós, seguidores de Jesus, nós somos esse exemplo para aprender com Jesus e seguir Jesus. Jesus não é um padrão para nós físico, né? Uma imagem, mas de um padrão espiritual. Então Deus quer que nós sejamos uma grande família de filhos e filhas parecidos com Jesus, o seu Filho. E Jesus para nós é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores. Jesus é meu Pai, é meu Senhor, meu Deus, mas Ele lá na eternidade vai ser como o nosso irmão mais velho. Amém? Porque está aqui o plano de Deus,
que nós sejamos como uma família de Deus, de filhos e filhas parecidos com Jesus. Só vai entrar lá, né, nesse padrão de perfeição estabelecido por Jesus, né? E é Deus, que o Espírito Santo, que vai trazer essa transformação em nossas vidas. Tipo assim, nós pregamos aqui, né? Os nossos corpos vão ser transformados, entende? Até para entrar lá, nós vamos receber um corpo glorificado. Mas Deus está providenciando isso, não por nós mesmos, mas por eles. Glória a Deus. Essa aqui é a prova, querido, que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Veja bem. Um dia, certa pessoa chegou com um pastor, né? E perguntou: pastor, como é o nome de Deus? Porque eu quero me relacionar direito com Deus, eu estou confuso com isso, eu estou tremendo, eu estou com dificuldade. Porque tem uma coisa nos relacionamentos, que a coisa mais importante é você saber o nome da pessoa, né? E, por exemplo, quando você vai se relacionar com alguém, ou chamar alguém, ou lidar com alguém, procure saber o nome dela e trate ela pelo nome, porque isso abre as portas. E a palavra mais legal, né? É num certo sentido que a gente fala isso, que uma pessoa ouve o nome dela, né? Aí, não é legal quando uma pessoa diz: ei, fulano, ei, coisinha, vem cá. Meu Deus, misericórdia. Já desfez muita coisa, já criou um bocado de barreira. Entende? Então, isso aqui é uma realidade. A pessoa recebe esse treinamento, né? Quando está fazendo o treinamento sobre relações interpessoais. Pois bem, a pessoa com essa ideia, e ela queria se relacionar direito com Deus, conhecendo o nome dele, chegou: pastor, então como é o nome de Deus? O nome de Deus é Jeová, é Javé, como é que é? Querido, o nome de Deus, ele é um tetragrama, são 4 consoantes, que é YHWH, e não tem como pronunciar, não existe uma forma na nossa língua humana de pronunciar corretamente o nome de Deus. Então, esse, no hebraico original, somente os sumos sacerdotes, eles tinham isso com todo o preparo, né, de pronunciar. Eles conseguiam, vamos dizer que eles conseguiam fazer essa pronúncia lá, chamar o nome de Deus. Mas na tradução, quando eles começaram a trazer os manuscritos, né, eles traduziram como Senhor, entende? Que a gente pudesse falar. Agora, resolvendo isso, como é que Deus gosta de ser chamado? Como é que Deus quer ser chamado por nós nas nossas orações? Como a gente pode chamar Deus, se referir a Deus de uma maneira que Ele aceite? E Jesus, ele veio para ensinar isso. Quando Jesus veio ensinar a orar, teve aquela oração que Jesus nos ensinou. Como é o nome da oração? Quem me ajuda aí? Como é o nome da oração? Isso, acertamos. E como foi que Jesus nos ensinou a chegar com Deus? Ele disse: Pai nosso que está no céu. Então essa é a maneira que Deus quer ser tratado, que Deus ama ser tratado, de Pai. Portanto, quando nós vamos orar ou falar com Deus, você pode dizer Pai. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, e o Espírito Santo testifica no nosso espírito, ou confirma no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, com essa frase, exclamou Abba Pai. Essa palavra Abba quer dizer papai, ou papaizinho. Não tem uma criança que ela está aprendendo a falar, uma criança de 7 meses, 8 meses, 9 meses, tem uns que mais, que ele começa a falar e aprende a falar o nome do pai. Como é que ele fala? Papá. Papá, é isso que é. Aba é isso. Papai, pai, paizinho querido. Então, dentro de nós, o nosso espírito testifica que Deus é o nosso Pai. Com esse clamor, Aba, Pai. Amém? Então é assim que Deus quer ser tratado. Glória a Deus. Então a Bíblia revela a paternidade de Deus. E nós vamos aqui abordar em 4 pontos que nos mostra na palavra de Deus essa paternidade de Deus. Primeiro ponto, Deus, ele nos adotou como filhos. Nós somos filhos adotados por Deus. Aleluia.
Romanos 8,15 diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Irmão, nós somos filhos de Deus, recebidos por Deus, adotados por Deus. Você sabe que esse tema de adoção é muito de Deus. Uma família que pode, que tem um chamado, que pega uma criança para adotar e criar aquela criança e educar ela. Meu Deus, isso é muito de Deus, isso é muito poderoso, isso é muito espiritual. Nós também, eu e você, somos filhos adotados por Deus. Deus, Ele nos recebeu como pai. Um pai para cuidar de nós, um pai para nos criar, um pai para nos educar, um pai para acreditar em nós, um pai para nos encorajar e nos motivar, um pai para nos levar nos caminhos, nas veredas da justiça, para que nós acertamos um alvo. Um pai que Deus é para garantir que nós cheguemos lá no nosso destino profético. Amém? E possamos ser tudo aquilo que Ele nos criou para ser, tudo aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Esse é o nosso Deus, um pai que educa, um pai que sopre. O bom pai, ele cuida do filho, né? Nós temos essas crianças aqui, eu tenho certeza, ó. Pensa numa criança linda, bem cuidada. Mas esse sapatinho custou um valor, né? Bem como a roupa. Quem foi que providenciou? Foram seus pais. Não é verdade? Pais que cuidam, que sopre, que dá alimento todo dia. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus, para cuidar de nós, para suprir a nossa necessidade, para não deixar que nada nos falte. Esse é o nosso Deus. O salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Amém? Então Deus não vai nos deixar faltar nada. Se você aceita Deus como seu pai, e você declara que é filho de Deus, e você declara que Deus é seu pai, que é seu pai, tenha certeza que Deus, Ele não vai deixar você passar necessidade. Essa segurança você tem. O verdadeiro filho de Deus não tem medo de nada, não tem medo do desafio, não tem medo nem da morte, porque ele sabe que quando ele passar dessa vida para a eternidade, ele vai estar com Deus, o Pai, o nosso Pai. Deus, Ele cuida de nós. Olha o que diz em Mateus 6,23. Observe as aves dos céus que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês. No entanto, quem? No entanto, quem? No entanto, quem? O Pai de vocês, o Pai Celestial. Olha, no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, os sustenta. Quer dizer, sustenta as aves. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quer dizer, meu Deus, ora, logo, se Deus sustenta as aves, que não plantam nem semeiam nem nada e não deixa faltar nada, imagine você que é filho, filha de Deus. Sabe, isso tem que gerar em nós uma confiança, uma certeza, uma fé, uma segurança que Deus, o Pai, Ele cuida de você. E não tenha medo, não vai lhe faltar nada, se você verdadeiramente é filho de Deus. Tá bom? Segundo ponto da nossa mensagem, Deus nos ensina e nos corrige com amor, né? Deus nos adotou como filhos e como pai que Ele é, um bom pai, um pai presente. E nós, como filhos verdadeiros, Ele nos ensina, nos educa e nos corrige com amor. Hebreus 12, 6 e 7 diz o seguinte: pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um pai que nunca, de um filho, né, que nunca foi corrigido pelo seu pai? Eu estava pensando sobre isso. Eu já ouvi falar de filhos que não são corrigidos pelos seus pais, né? Você também já ouviu falar. Você já ouviu falar de pais permissivos? Pais permissivos é isso. É que pode fazer isso, pode. Pode fazer isso, pode. Pode chegar a hora que quiser, pode usar isso, pode, ele não interfere, mas isso não é pai. O pai que é assim não é pai, ele não é pai, está entendendo? Ele não assumiu a postura de pai. E o pai que é pai, ele corrige, ele educa, ele ensina, ele disciplina para livrar o filho da perdição, está entendendo? Então, quem já viu um filho bom, que vingou, que é filho, que tem um pai de verdade, um pai presente, um pai que nunca foi corrigido, não existe. Está entendendo? Imagine Deus,
que nos ame, Ele como Pai verdadeiro nos corrige. Irmão, nós, seres humanos, precisamos de correção, precisamos de disciplina, precisamos de meritoriamento, precisamos de paternidade. Você, abra seu coração para isso, para Deus te colocar no trilho. Se a gente anda no trilho, igual um trem, nós vamos chegar na estação, vamos chegar no destino, vamos chegar no alvo. Agora, se uma locomotiva descarrega, né? Ou um vagão de carreira, é acidente, quebrou, não vai para frente. Então nós não podemos sair do trilho, tem que deixar o Pai nos alinhar ali na nossa vida, porque o nosso Pai ele nos corrige. Se algum de nós sair da linha, e se voltar contra Deus, a pessoa ela vai, Deus Pai de amor, ele vai corrigir. É isso que a Bíblia diz, é assim que Deus age. Irmão, eu assisti um filme esses dias. Eu achei muito legal esse filme. Está aí, tem na Netflix. Chama O Treinador Carter. O Treinador Carter. É um filme que fala de um treinador de um time de basquete. Ele, numa certa cidade, numa escola, uma escola, ele pegou um time, uma equipe para treinar de basquete, mas o menino era um rebarbado, irmão. E essa escola, até a diretora da escola sabia que eles estavam lá. Ele não ia dar não sei ninguém na vida, não ia dar em nada. Aí chamaram esse treinador para poder treinar essa equipe. Ele já chegou se impondo, sabe? Botando os meninos na linha, alinhando eles, colocando princípios e disciplinando eles. Se eles errassem, já chegou. Olha, se alguém errar, me desobedecer aqui, vai pagar, vamos dizer, 20 ou 50 flexões. Se continuar, aumenta. Aí teve alguns que não entraram na linha e eles se rebarbaram e saíram. Aí disse, olha, por você, 200, 250. Aí se rebarbou de novo, 500. Quando ele se rebarbar de novo, é 1.000. Aí se ele queria, você quer ir para 2.000? Aí ele... E aí tinha um que saiu, sabe, voltavam lá e chegavam lá, os relacionamentos dele lá fora era com traficante de droga, sabe, gente que envolvia ele, que dava arma para ele. Esse um que se rebarbou. Depois ele viu uma pessoa, um parente dele, primo dele, ser morto na frente dele. Ele voltou com mais de 1.000, assim, rápido lá. Dizer, treinador, me ajuda. Foi na casa dele, todo ensanguentado. Me ajuda, o que o senhor fizer, eu vou fazer. O que o senhor disser, eu vou fazer. Aí entrou na linha. Resumindo a história, ele mudou a história desses meninos. Por alguém na vida, muitos se formaram na faculdade, muitos se tornaram jogador de basquete, tipo, profissional, se tornaram alguém na vida. Mas de que maneira? Com correção, com disciplina, entendeu? Se posicionando como um bom mentor. Irmão, Deus nos corrige com amor, amém? Deus nos corrige. Essa palavra grega, disciplina, para usada aqui nesse texto, é paideia. Abrange não apenas correção, mas também ensino, correção, ensino, instrução e a formação do caráter. Então Deus está trabalhando no nosso caráter, para que sejamos pessoas de caráter, gente que fala a verdade, gente que assume compromisso e tem compromisso com as coisas, amém? Gente que é de confiança, que passa a ser honesto. Deus está trabalhando no nosso caráter e transformando o nosso caráter como um pai de amor, como um pai amoroso, mas como um pai que corrige e disciplina também. Terceiro ponto, Deus nos guia por caminhos corretos. Salmo 23, 1-3 diz o seguinte: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe, imagine um pastor de ovelhas de Israel. Ele pega o rebanho das ovelhas, leva ela para o campo para elas se alimentarem onde tem pasto. Depois pega ela, leva para o bebedouro, para o riacho, para elas matarem a sede. Assim, Deus conosco, Ele nos leva a nos alimentar da sua palavra. Você pode ver que Deus está falando conosco, Ele está nos dando a sua palavra. É a palavra que alimenta o nosso espírito. Deus, Ele nos dá o seu Espírito Santo, que é a água viva de Deus. Jesus, Ele falou, aquele que vier a mim, do seu interior fluirá uma fonte de águas vivas. Está se referindo ao Espírito do Deus vivo que está em nós, para nos dar do seu Espírito e saciar a nossa sede espiritual. Deus, Ele nos leva a pastos verdejantes e as águas de descanso. O Senhor refrigera a alma. O que é isso? A pessoa embaixo de pressão da vida,
No calor das circunstâncias ali, vem aquela pressão, ela fica embaixo daquele calor. Mas em Deus você vai ter refrigério, em Deus você vai ter paz, em Deus você vai ter esse descanso, e Deus te livra de perturbação, entendeu? E guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos guia por caminhos corretos. Esse é o nosso Pai. E muitos de nós, quando chegam na igreja, igualmente eu que cheguei, precisei que os meus caminhos fossem alinhados, ou precisei ter um trilho na minha vida para me andar. E alguém que possa estar aqui, pastor, eu quero isso, mas não estou acertando. Como é que eu faço, né, para Deus começar a alinhar os meus caminhos, eu começar a dar certo na vida? Vou te explicar aqui na palavra. Aleluia. Como você pode fazer para seguir a orientação de Deus? Provérbios 3, 5, 6 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então o segredo é esse, é você confiar em Deus e não se apoiar nas suas ideias. Você está com uma ideia de fazer algo, tal. Vai buscar Deus, confia em Deus. Você está com uma vida estabilizada no local, né? Ou está até numa boa igreja, tem até um ministério na igreja, tem uma proposta lá não sei de onde, um desejo de mudar para certo lugar, né? Uma proposta tentadora para te distrair, você o que vai fazer? Vai buscar Deus, não confia no teu próprio entendimento. Entrega os teus caminhos ao Senhor, deixa Ele falar contigo, deixa o Senhor te dar direção e trazer paz no seu coração. Porque Ele vai endireitar os teus caminhos, endireitar as tuas veredas. Esse é o segredo. Confia no Senhor e não te apoie no seu entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Reconhece Deus. Você reconhecer, diga: não, agora minha vida não pertence a mim, pertence a Deus. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, não posso estar tomando decisão, né, à torta e à direita aí, sem ter uma direção de Deus. Não, eu vou orar, meu Deus, vou ver o que é que Ele me diz, qual é a direção que Ele dá para a minha vida. E aceita a direção de Deus, porque Ele vai endireitar os teus caminhos. E o último ponto, encerrando aqui a nossa mensagem já. Deus supre e nos protege em situações de perigo. Veja bem, Deus nos adotou como filhos. Deus nos ensina e nos corrige com amor. Deus nos guia por caminhos corretos. E Deus supre e nos protege em situações de perigo. Salmo 91:2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Se nós habitamos na presença de Deus, se Deus está conosco e a presença de Deus é conosco, o Senhor, nosso refúgio, a nossa proteção e a nossa fortaleza. Em Deus nós estamos aquartelados, protegidos. Deus, Ele nos protege. Aquele que é de Deus mesmo tem a proteção de Deus. Se tem algum filho de Deus, né, que sofreu revés, baque na vida e não teve essa proteção de Deus, foi porque saiu debaixo da proteção. De alguma forma, a proteção de Deus é como um guarda-chuva para nós. Se está chuviscando, você está embaixo do guarda-chuva, você não se molha, aquilo ali te protege. É assim a proteção de Deus sobre a nossa vida, se nós nos colocamos embaixo dela. Se você está embaixo do guarda-chuva de Deus, pode chover até canivete, que Deus torna esse guarda-chuva de aço para te proteger, amém? E não vai te atingir, não vai te afetar. Esse é o nosso Deus, o Senhor, nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Irmão, esse mundo de hoje, você pode ver, tem perigo e tem ameaça. Esses dias nós vemos um casal, um homem de Deus, um casal que veio aqui ministrar. Eles chegaram aqui e já começaram a receber você sabe aqueles golpes? Telefonema, ameaça: olha, eu estou aqui, estava com alguém, dizendo que estava com alguém, com um parente. E você vai mandar tanto dinheiro para cá, porque se você não mandar, nós vamos matar. Nós somos de facção, não era nem de gangue, de facção. Em um lugar que realmente é muita facção. E aquilo ali, né, sei lá, pegou. E aí quando chegou, minha esposa, o que eles chegaram, estava a pessoa chorando. Eu digo: não é isso não, não caia nessa. Se pegar fraqueza, isso aí é um poço sem fim, isso não vai ter fim. Vão pedir um, vão pedir outro.
Não, pode dizer que não, desliga, ela chegou mesmo. Aí foi desligar. Mas você entende que a pessoa pode estar vulnerável às ameaças, perigo. Agora, irmão, Deus é o nosso refúgio seguro. Aleluia. Se você está em Deus, você tem autoridade. Ordenar o espírito de engano, o espírito da mentira. E o mundo real obedece às ordens de autoridade espiritual, né? A unção, a oração com unção, com autoridade, ela bum, sai explodindo com uma dinamite e desestruturando o mal. É a proteção que Deus, Ele nos dá. Isso é real, para mim isso é real. Deus, Ele nos guarda e nos protege. Na sua presença, em Deus, na sua presença, nós temos segurança, nós temos tranquilidade, nós temos paz. Imagine, irmão, uma criança, né, igual essa aqui, e aí é naquele dia chuvoso que dá aquele trovão, parece que está baixo. Não sei se você já viu um trovão forte, já ouvi, que até a gente que é adulto treme nas bases. Imagine aquela criança, aí a criança está boa, aquele trovão, aí a criança com medo, corre para o colo do pai, e ali no colo do pai, ali ela está segura. Ali, meu irmão. É assim nós, nos nossos momentos de medo, de dúvida, de incerteza, de ameaça, nós podemos correr para o colo do nosso Deus, do nosso Pai. Porque Ele é a nossa segurança. Nele nós temos conforto e temos segurança. Amém, querido? Deus é o nosso Pai que nos adotou como filho, com amor incondicional. Não importa quem você era, não. Deus te aceita e te acolhe como filho. Ele cuida de nós. Ele nos ensina, nos educa, supre a nossa necessidade. Ele nos protege. Em Deus nós encontramos propósito. Propósito de vida para viver uma vida como filhos. Amém? Como seus filhos amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.